Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, como eu falei no último vídeo, eu tô passando por um recesso agora, ou seja, meu semestre ainda não acabou. Eu só tive alguns dias de folga para comemorar o Natal e o Ano Novo, mas esses dias também foram dias de eu fazer os meus trabalhos pendentes. E uma das coisas que eu tinha pendente para fazer era os desenhos de desenho da figura humana, que é uma cadeira que eu tô cursando atualmente. Esse pé aí que vocês acabaram de ver é a minha referência. É um dos desenhos que eu deixei pra desenhar agora nesse recesso. E eu achei que seria legal que vocês acompanhassem todo esse processo. A maioria dos desenhos, mesmo que seja um trabalho para fazer em casa, tudo mais, eu acabo fazendo na faculdade mesmo. Então eu não tenho toda a calma, o silêncio, o espaço que seria legal para eu mostrar para vocês, para eu gravar mostrando todo o passo a passo de como eu faço meus desenhos. Então, já que eu tava em casa, eu achei que seria legal mostrar. Então, unindo o útil ao agradável, eu perguntei, fiz um post aqui na comunidade e lá no meu Instagram, se você não me segue, é @euclareto. E eu perguntei se eu fizesse um desenho em fala, qual seria o tema que vocês gostariam que eu falasse. E o tema mais votado foi que eu falasse sobre a faculdade. Eu já esperava que fosse sobre isso, porque eu percebo que quando eu posto alguma coisa da faculdade, vocês gostam muito. Só que assim, tudo o que eu gostaria de dizer pra vocês, levando em consideração que eu atualmente estou no final do segundo semestre, então não é como se eu tivesse vivido horrores à faculdade, mas tudo que eu queria dizer em relação a materiais e o que é que a gente faz lá e como é que é os processos, eu meio que já disse no vídeo em que eu falo como foi o meu primeiro semestre. Inclusive, se você não assistiu, eu vou deixar ele fixado aqui nos cards. E eu vou fazer outro também falando sobre o segundo semestre, tá? Aguardem. Mas enfim, eu falei sobre o que eu queria falar nesse vídeo. E eu achei que seria interessante se eu falasse da faculdade nesse vídeo agora, já que vocês queriam que eu falasse sobre a faculdade, que eu abordasse outro aspecto dela. Eu sei que tem muita gente aqui no canal e eu acho que a maior parte do público são pessoas que ainda estão estudando para entrar na faculdade de moda, que ainda não tiveram a experiência de fato, mas que querem saber como é. Eu não sei se eu já cheguei a dizer aqui no canal, mas eu não passei de primeira na faculdade, eu não saí da escola e fui direto pra faculdade, passei de segunda. E eu acho que esse passar de segunda foi muito importante para que eu chegasse na faculdade com outra mentalidade. E eu acho que seria legal se eu compartilhasse um pouco da minha experiência aqui nesse vídeo. Uma visão diferente sobre a faculdade, sabe? Dito tudo isso, depois dessa introdução gigantesca, sejam muito bem-vindos a um desenho e fala coisas que eu nunca disse sobre a faculdade de moda. Agora, falando um pouco sobre o desenho, eu não acelerei o vídeo até então, porque eu queria que vocês acompanhassem a minha introdução, para quando eu começasse a falar de fato o que eu queria falar, eu já estivesse desenhando. E aí, em algumas partes do vídeo, eu vou dar uma aceleradinha para o vídeo não ficar imenso, porque eu gravei esse vídeo em dias diferentes, né? Então, eu não desenhei tudo num dia só, passei mais de 3 horas desenhando, aí vou ter que acelerar para o vídeo não ficar gigantesco. Mas eu deixei aqui esse pedaço na velocidade normal, porque eu queria mostrar pra vocês desde o comecinho. Eu tô fazendo aí agora uma grade que é como se fosse um mosaico. Eu vou fazer o desenho como se fosse um mosaico. É uma técnica, uma das técnicas que eu uso pra desenhar. Eu gosto dessa e gosto de usar o lápis como se fosse uma régua. Não é exatamente uma régua, é mais pra te ajudar com a questão da proporção. Porque, por exemplo, essa grade que eu tô fazendo aí, ela é de 3 por 3. 3 quadradinhos por 3 quadradinhos. Eu não acho que vocês estejam vendo ela muito bem, porque eu começo fazendo com lápis bem levinho pra não marcar. E
é muito importante que você, se você for desenhar, você faça o mesmo, porque quando você usa o lápis com muita força, o papel ele dá uma afundada, né? E aí isso fica ruim depois, porque quando você for, sei lá, fazer um sombreamento, vai ficar... O grafite ele não vai entrar nessa afundada do papel, aí vai dar pra ver que tem uma marca ali, aí vai ficar feio. Mas enfim, em alguns momentos durante o vídeo eu vou encostar o lápis assim na foto pra saber a altura de alguma coisa. Então, vamos supor que eu quero saber a altura de todo o pé. É esse tanto, vamos supor que é meio lápis. Meio lápis é igual a 20 centímetros, que eu quero que meu pé tenha 20 centímetros. Então, se meio lápis é 20 centímetros, quanto do meu lápis seria a largura dele? Porque se for meio lápis também, aí forma um quadrado. Eu não quero um quadrado, eu quero um retângulo. Então, vai ser menos que meio lápis, tá entendendo? É tipo pra você fazer essas relações de proporção. E eu gosto de unir isso à grade. Eu acho que fica bem real, fica bem proporcional mesmo, é uma palavra proporcional. Mas enfim, aí a partir dessa grade eu vou começar a ver onde é que ficam as coisas, né? Tipo, o calcanhar, ele começa bem quando começa o segundo quadrado. E aí, a partir disso, eu vou desenhando. É bem questão de observação mesmo. Voltando pro assunto do vídeo, o que eu vou contar agora foi uma experiência muito pessoal, assim, mas eu acho que pode se encaixar em alguma coisa que você possa estar vivendo aí, como vestibulando, ou, sei lá, acho que pra qualquer pessoa serve. É uma história que eu gosto de contar a mim mesma quando eu me esqueço dela. Quando a gente sai da escola, é uma coisa assim muito estranha, porque a gente sempre viveu naquele cenário ali, sabe? Aquilo sempre fez parte da nossa vida, da nossa rotina. Por mais que a gente, sei lá, trabalhe, né, estude de manhã e trabalhe de tarde, ou então faça alguma outra atividade, algum esporte, alguma coisa assim, a escola sempre fez parte da sua vida. Você não conhece um mundo sem a escola. Porque a gente entra assim muito bebê, né? A maioria das pessoas entra com 2, 3 anos. E como é não ter a escola pra ir, sabe? Como é não ter que ver os seus amigos todo dia? Como é que é não ter as obrigações que a escola lhe dá? Então, é todo um momento em que você vai se redescobrir como pessoa, né? Quem sou eu sem isso aqui? E eu acho que a questão de escolher uma carreira para você prestar vestibular, enfim, que tem toda aquela comoção ali no final do terceiro ano, aliado a essa questão, né, de mudar de rotina, afeta muito em questões de identidade, né? Você tentar se descobrir como pessoa ali, até como um adulto mesmo, né? Você tá ali completando mais ou menos os seus 18 anos, você já tá iniciando a sua fase adulta. Então, é um período de muita confusão mental. E pra gente entender a minha linha de raciocínio, eu vou ter que voltar lá pro meu terceiro ano. Eu terminei a escola em 2023. Eu tinha 17 anos, atualmente eu tenho 19. E eu saí do terceiro ano tendo certeza de que eu queria cursar design de moda. Mas assim, até que eu chegasse a essa decisão, foi um parto, assim, foi um momento muito difícil. Eu sabia, sempre soube que eu gostava de artes. Cogitei diversas faculdades, cogitei design, cogitei artes visuais, cogitei cinema. Mas eu não tinha tanto conhecimento, assim, dos cursos existentes. Inclusive, moda, eu acho que, pelo menos aqui no Ceará, eu acho um pouco apagado, assim, não é muito divulgado, sabe? Inclusive, foi um dos motivos para eu ter criado o canal, para falar mais e as pessoas conhecerem mais sobre. Mas, enfim, e junto com todas as questões, né, de o que é que eu quero pra minha vida, meu Deus, e se eu escolher a profissão errada, e todas essas coisas que passam pela cabeça do vestibulando.
eu ainda tava me conhecendo como pessoa, sabe? E foi muito, muito puxado. Porque a gente sabe, né? Tipo, esse momento é um momento que a gente tem muita pressão dos outros e da gente mesmo pra passar, e a gente coloca muito nosso valor aquilo. Foi assim, um período bem tenso. Eu também não tava me sentindo bem comigo mesma, não tava me sentindo bem com as pessoas ao meu redor. Foi assim, babado. Eu dei um zoom aqui na câmera. Na realidade, a câmera tava no 5x, né? Mais ampliado, assim, que eu queria que vocês vissem de longe eu medindo as coisas. Mas eu achei melhor dar um zoom, deixar a câmera normal, pra vocês verem agora com mais detalhes eu fazendo as coisas. Mesmo que eu estivesse fazendo bem levinho, com lápis bem levinho. Dá pra ver aí no vídeo que eu tô usando um lápis HB. Que é o lápis normal, né? Assim, é o mais seco que tem. Que é o que eu faço o rascunho do desenho, pra depois começar a usar os lápis mais macios. Mas enfim, diante de todo esse caos que foi o meu terceiro ano, eu sentia que eu não conseguia dar conta de nada, eu sentia que eu era, assim, o cocô do cavalo do bandido, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você tá numa fase que é pesada, assim, emocionalmente falando, de decidir o futuro e lidar com o agora, e você tem seus plenos 17 anos de idade, em que você tá passando por todas as questões que uma pessoa de 17 anos de idade passa, sabe? Você me entende, eu acho que você me entende. Então, eu vi, assim, na faculdade, um cenário em que eu pudesse ser a pessoa que eu gostaria de ser, não aquela pessoa que eu estava sendo naquele momento. E aí eu vinculei a faculdade a isso, vinculei a faculdade a, a forma como eu me sentia comigo mesma. Então, a partir do momento que eu entrar na faculdade, eu vou ser a pessoa que eu quero ser. Eu vou ser, assim, comunicativa, vou ter pessoas ali de todo jeito pra eu falar. Eu vou ser muito inteligente, porque eu vou sair, vou parar de estudar só essas coisas da escola, essas matérias aqui, eu vou ter conhecimento prático da vida e sei lá, eu vou ser uma pessoa leve, diferente da pessoa que tá sendo agora, que tá se cobrando muito pros estudos. Enfim, eu idealizei muito uma Ana Clara que só seria possível se tornar se eu passasse na faculdade. E aí, como consequência, eu coloquei tanta pressão no fato de eu passar, porque a aprovação do vestibular não significava apenas que eu ia estudar moda, não significava apenas, sei lá, o orgulho dos meus pais, sabe? Diante de toda a pressão do vestibular, eu ainda não satisfeita, fui e coloquei a pressão da pessoa que eu queria ser. Eu vinculei a minha identidade a um evento que poderia ou não acontecer. E eu estudei assim, com a minha vida, sabe? Eu dei tudo de mim, sabe aquele meme assim, ai, vou dar tudo de mim, não vai sobrar nada. Não sobrou nada. Não sobrou sequer um centavo de Ana Clara, não sobrou. Porque, além da minha escola ser em tempo integral, então eu passava o dia inteiro na escola estudando, eu chegava em casa e eu estudava mais. E eu não me dava ao luxo de descansar de forma alguma. O quê? Descansar? Isso é coisa para os fracos. Para quem não vai passar, eu vou passar. E eu vou ser a pessoa que eu quero ser. Sabe assim, se você me encontrasse assim no meio da rua, eu tava sem alma. Faltava só enterrar, entendeu? Aí, beleza, chegou o fatídico dia da prova. No primeiro dia, eu até tinha ido okzinha, assim, eu fui bem. Mas o segundo dia foi o que quebrou minhas pernas, porque não foi nem o segundo dia, foi natureza. Porque matemática eu tinha ido bem, eu tinha tirado mais de 700 em matemática. Mas
natureza era o meu calcanhar de Aquiles. E eu sabia que natureza era o meu calcanhar de Aquiles, então eu decidi passar a prova inteira fazendo só as questões de matemática e ter certeza que eu ia acertar todas. E aí, no final, eu chutei tudo A em natureza, porque não tinha mais tempo e eu não sabia de nada. Assim, eu era uma negação em natureza. Naquele dia, eu, assim, saí derrotada da prova, derrotada, porque eu tinha estudado muito. Eu não sabia as coisas de natureza, mas não foi porque eu não tinha estudado, sabe? Eu tentei estudar, eu estudei, eu dei o meu sangue nesses estudos. E mesmo assim, eu tinha tido um péssimo desempenho na prova. Aí eu, que já não tava boa da cabeça, depois de ter me esforçado tanto, ter tido esse desempenho, assim, porco, entendeu? Aí eu fiquei... Nossa, eu não sirvo pra nada mesmo, né? Quando finalmente saiu o resultado, que eu vi que eu não tinha passado de fato, meu mundo, assim, caiu. Eu fiquei sem chão real. Porque eu pensei assim, pronto, vou ter que passar mais um ano estudando do jeito que eu tava estudando, me matando de estudar. Eu não quero isso pra minha vida de novo. E aí eu... Assim, foi um momento que eu não sei nem explicar. Foi uma decepção. Eu tava decepcionadíssima comigo. Então, além de eu ter que passar mais um ano estudando, e isso pra mim significava mais um ano me torturando, era também mais um ano que eu não era a pessoa que eu queria ser, entendeu? E isso pra mim foi de partir o meu coração. E eu até cogitei ir para uma faculdade particular, mas a única faculdade particular que tinha, só tinha, acho que era técnico, era online, alguma coisa assim. Aí eu, não, por favor. Meu pior pesadelo é a aula online. Aí eu, o jeito vai ter que ser estudar de novo. Gente, eu acabei de passar uma massinha, não sei se vocês viram. Eu passei uma massinha, assim, tipo, apertando no meu desenho, e aí foi apagando, foi ficando clarinho. Essa é uma borracha, ela se chama Limpa Tipos. E ela parece um slime mesmo, assim, você puxa, e ela estica, assim, todinha, parece uma mussarela. E... ela serve justamente pra isso, pra você apagar com pressão. Então, por isso que eu tava apertando e não esfregando, como eu tava fazendo com a minha outra borracha, essa amarela que tá até aí no cantinho. Eu usei ela justamente pra limpar, assim, o desenho, tirar as linhas mais fortes, né, que eu fiz, e aí agora eu vou começar a fazer a luz e sombra. Eu ainda tô usando o HB porque eu gosto de fazer a pele, já que é um pé, né? Eu começo fazendo a pele só fazendo circulismo, né, fazendo pequenos círculos com o HB, para depois eu passar um papel higiênicozinho e deixar tudo bem uniforme. E aí a partir dessa pele inicial, porque a gente sabe que os pontos brancos de um desenho geralmente não são brancos, né? Eles são um cinza bem claro. Então vai ser essa minha pele inicial que eu tô fazendo agora, e aí quando eu começar a esfumar, eu aviso. Enfim, né? E aí depois de ter digerido toda a situação, né? De que eu não tinha passado, e aí eu comecei a avaliar como é que ia ser a minha vida dali em diante, sem a escola, né? E aí foi quando começou de fato o meu processo de autoconhecimento, assim. Eu faço terapia há um tempo já. Comecei com 8 anos. E aí eu levei isso, né, pra minha terapeuta da época. Eu falei que eu tava muito mal, com a sensação de impotência mesmo, de não ter conseguido me tornar a pessoa que eu queria ser, e que agora tudo estava perdido, e que eu não queria passar por todo aquele processo de novo. E aí ela foi e falou pra mim que... nunca vou me esquecer disso, que ela falou que eu não precisava de que acontecesse uma coisa, eu não precisava de uma condição pra eu ser a pessoa que eu queria ser. E aí, na hora que ela falou isso, não entrou assim na minha cabeça. Eu fiquei tipo assim, Mauna, claro que precisa. Tipo assim, se eu quiser ser uma pessoa
que tá na faculdade. Óbvio que eu vou precisar entrar na faculdade. Mas aqui ela não tava falando exatamente sobre a faculdade, ela tava falando o que a faculdade significava pra mim. E isso tinha um impacto maior ainda porque dizia sobre mim, era algo que falava sobre mim, sabe? Então, na minha cabeça, estar naquele lugar me traria coisas que eu não tinha, mas que não necessariamente eu ia ter estando naquele lugar, mas na minha cabeça eu ia. E aí, a partir disso, eu comecei a entender o que é que a faculdade significava pra mim. Significava que eu ia ter mais liberdade, significava que eu ia ser uma pessoa mais comunicativa, significava que eu não ia colocar tanta pressão em cima de mim. E essas respostas não apareceram assim de primeira pra mim. Eu fiz uma listinha, né, das coisas que vinham assim na minha mente quando eu pensava nisso, mas eu fui vivendo e aí outras coisas foram aparecendo, foram surgindo novos interesses e aí eu fui aos poucos moldando essa pessoa que eu queria ser e o que eu precisava fazer pra eu ir por esse caminho. Não necessariamente, porque se eu fizer uma coisa eu vou ser assim. Mas eu ia construindo ali uma realidade que me agradasse. Eu continuei estudando e aí uma coisa que eu queria era não me pressionar tanto para estudar. Eu teria um ano inteiro sem fazer nada, não teria a pressão da escola. Então, eu poderia estudar o tempo que eu quisesse, mas eu queria que isso fosse saudável. Eu não queria que eu ter o dia livre significava que eu ia estudar o dia todo. Então, eu falei assim, não, eu vou estudar um período do dia. Eu vou passar 4 horas, 5 horas estudando aqui por dia. E no outro período eu quero fazer alguma coisa que me nutra de outros lugares. E aí eu comecei a trabalhar. Eu também entrei numa quadrilha junina, então eu fui nutrindo a minha autoestima de outras coisas, né? Eu comecei a ter uma certa independência financeira, dançar era uma coisa que eu sempre quis muito fazer. E eu nunca tinha. Eu sempre fui muito tímida, assim, pra dançar, porque eu achava que não era pra mim. Só que eu achava muito lindo, eu sempre achei, assim, muito mágico, entendeu? E aí eu fui agregando essas outras coisas à minha autoestima. E a faculdade foi se deslocando desse lugar. E aí a vida foi seguindo, eu fui me entendendo, eu fui aprendendo novas coisas, fui descobrindo que o mundo existe para além da escola, faculdade. E eu fui levando esse processo muito numa boa. Eu tava feliz comigo, sabe? Só que começou a chegar perto da prova. E aí começou a se gerar ali uma certa ansiedade. Normal, mas eu ainda tinha umas feridas abertas ainda do ano passado, do meu desempenho do ano passado. E aí eu comecei a ficar tipo assim, meu Deus, e se eu não passar de novo? Porque apesar de eu não estar pegando tão pesado comigo, ainda era muito cansativo. Ainda era um estudo para vestibular, eu ainda trabalhava, eu ainda fazia parte de uma quadrilha junina. Por escolha minha. Eu sempre tive essa noção de que aquilo era o preço que eu estava pagando pra ter as coisas que eu queria. E fazia parte, tava tudo indo de uma forma muito ok. Só que eu não queria mais aquela realidade pra mim. E tem uma coisa assim, uma certa solidão que não se fala muito das pessoas que estudam, que não podem sair assim num final de semana porque tem que estudar pro Enem, sabe? E aí acaba que você vai deixando outras áreas da sua vida um pouco de lado. São concessões que naturalmente você tem que fazer, isso não é um problema. Mas que eu ficava, de certa forma, um pouco chateada por não poder ter tudo. E
ok, que isso é uma outra discussão, mas... Enfim, tudo isso começou a vir à tona, assim, e a ansiedade começou a tomar conta de mim quando já chegou lá pra outubro, sabe? Chegou perto da prova, assim, eu já não tava mais batendo o tico e o teco. Gente, eu comecei a fazer o sombreado aqui no pé. Esse que eu tô usando é o 5B, é o segundo mais macio que eu tenho. O primeiro é o 6B, mas ele é muito macio, então ia deixar muito pretão, assim. Quanto mais macio, mais escuro vai ficar. E eu acho legal isso porque, assim, o HB, por mais que você use muita força nele, por mais que você deixe bem marcadão, ele não vai ficar tão escuro quanto um lápis macio. Então, o ideal é que você use lápis mais macios para ir escurecendo do que a força propriamente dita. Mas, pois é, aí eu assistia, eu acompanhava e tudo mais, um youtuber que ele era um professor de matemática, ele ainda é, eu acho. Não acompanho mais ele porque não tô mais estudando matemática, mas ele era muito bom na época que eu acompanhava ele. Ele se chama Felipe Calassi, eu acho. O canal dele se chama Checkmate Enem. E eu amava, assim, as aulas dele, foi o que me fez destravar, assim, em questão de matemática. Eu nunca tive dificuldade com matemática, era uma das minhas matérias que eu era melhor, embora eu não gostasse muito. Mas eu sempre fui muito lenta, sabe? Eu demorava pra ter raciocínio lógico, essas coisas, e o canal dele, acompanhar o canal dele, me ajudou muito com essas coisas. Mas no Instagram, ele fazia umas lives, assim, bem cedinho, tipo umas 6 horas da manhã, que era como se fosse ali um momento terapia, era uma coisa meio coach mesmo. E embora eu tivesse um pouco de preguiça, ele realmente falava coisas interessantes, assim, tipo, porque de todo dia ele falando, você colocava na sua cabeça alguns pensamentos que eram muito necessários para que você tivesse mais confiança e que você se acalmasse, ficasse mais tranquilo para a prova. Tinha essa vibe, assim. Eu não vou lembrar as exatas palavras dele, mas o que ele disse foi o seguinte: acompanhem o raciocínio comigo. A ansiedade é um medo do que pode acontecer, certo? Certo. Quando você consegue lidar com o pior cenário, não existe mais ansiedade. Aí ele deu exemplo, né? Porque todo mundo lá tava querendo passar no vestibular. Aí ele falou assim: você tá ansioso aí porque você não sabe qual vai ser o resultado da prova. Sim. Mas qual é o pior cenário? O pior cenário é você não passar. Você consegue lidar com o cenário em que você não passa? Se você consegue lidar, show! Aí, se você não consegue lidar, por que que você não consegue lidar? É porque você se cobra demais? Aí isso volta, né, pro meu primeiro ano estudando pro Enem. É porque eu estava estudando igual uma louca, assim, eu tava me matando de estudar. O que eu não queria era me submeter a um processo de estudo, uma rotina de estudo que eu não conseguisse viver enquanto estudava. Gente, nessa hora aí eu fui usar o meu esfuminho, só que ele tava sujo. Aí eu fui limpar ele, eu mostrei aí como é que eu limpo ele. Eu limpo usando uma lixinha de unha mesmo. Não usem apontador, estilete no esfuminho de vocês, senão ele vai ficar todo esfolado. Usem a lixinha que vai dar bom. E aí, beleza. Se o seu problema for esse, aí você vai e resolve. Até que se torne possível lidar com o pior cenário. E claro que cada caso é o seu caso, mas assim fica muito melhor de você entender do que é que você tem medo. Você tá ansioso por quê? Porque você não quer encarar esse cenário aqui? O que é que a gente pode fazer? Porque, veja, encarar o pior cenário, ele falou isso também, encarar o pior cenário, né? Lidar com não é necessariamente lidar com uma coisa resolvida. Às vezes você tem que passar por alguma coisa que te deixe desconfortável mesmo.
E beleza, cada processo tem os seus desconfortos. E todo processo vai ter um desconforto, mas a gente passa por eles esperando que eles acabem. Obviamente, se você estiver passando por uma situação desconfortável, você não queria estar passando por aquilo. Mas qual a maneira que eu posso passar por essa situação sem que ela acabe comigo, sabe? De que forma eu posso chegar inteiro no final dessa corrida? Se liga, o que eu posso fazer pra ficar pelo menos ok? Se não tá bom, se não tá ótimo, tudo bem, é o preço que eu tô pagando por aquilo que eu quero. Mas o que eu posso fazer pra ficar ok? Sabe? Então, se você consegue usar esses elementos para que você tenha um pior cenário ok, você consegue lidar com ele, show! Zero ansiedade. Talvez eu tenha falado de uma forma muito otimista ou que levando em consideração que o mundo é uma bolha cor-de-rosa, mas embora você possa aplicar a sua situação, independente de qual for, acho que pelo menos uma coisa ou outra você pode levar, você pode aplicar a sua realidade, entende? Não é querendo dizer que tudo vai ficar maravilhoso se você fizer o que você tem que fazer. Ou que é culpa sua que você tá passando por uma coisa que você não gostaria de estar passando. Mas que existem maneiras melhores, entende? É por aí que eu quero seguir. E o pior é que quando ele falou isso, já era tipo uma semana antes da prova. E acho que se ele não tivesse dito isso pra mim, eu teria ido pra prova muito ansiosa. Ele disse pra mim, né? Ele falou na live, se ele não tivesse dito isso na live, eu teria feito a prova muito nervosa e com medo de não passar. E na hora eu sabia que a coisa que eu mais poderia ter medo é de ter mais um ano estudando. E por mim tudo bem, tá barato. Mais um ano estudando pra passar na faculdade tá barato. Eu fiz a prova, sabe? Tirei uma nota boa e consegui passar. Eu não me lembro qual foi a minha colocação, mas acho que foi 20º ou foi 21º lugar. E quando eu entrei, eu pude aproveitar a faculdade sem atrelar ela à minha autoestima, sabe? Eu consegui me separar dela. Que uma coisa sou eu e outra coisa são os lugares que eu ocupo, são as coisas que eu faço. Que de certa forma, no final, tudo se torna uma coisa só, mas que uma coisa não dependa da outra, sabe? Eu não tô muito acostumada a falar sobre os meus insights, minhas coisinhas que eu penso e tudo mais, assim, pra internet. Mas eu tô feliz de ter feito esse vídeo, porque talvez possa ajudar alguém que tá estudando pro Enem, né? Se você não passou agora nesse... Quer dizer, ainda vai ter, né, o SISU. Mas caso você passe, parabéns. Que vem aí um ano muito cheio de novidades e coisas boas. Tô muito ansiosa pra conhecer vocês. Mas se você não passou, tenha tudo isso que eu falei no vídeo em mente, que vai dar tudo certo. Pegue leve com vocês. E é isso. Esse é o Desenho Fala. Espero que vocês tenham gostado. Não é minha zona de conforto fazer esse tipo de vídeo, porque eu falo um pouco devagar, eu dou umas pausas dramáticas e aí fica um silêncio, vocês não estão vendo a minha cara, eu achei meio estranho tivesse essa dificuldade na hora de editar, mas é isso. E espero que vocês tenham gostado do meu pé também. Vocês gostaram do meu pé? Ele ficou igual à foto? Eu acho que ficou. Se vocês quiserem que eu faça mais desenhos e falas, me contem aqui nos comentários. E eu vou mostrar todos os desenhos que eu fiz nessa cadeira, eu vou mostrar no vídeo do segundo semestre, quando eu fizer. É isso, gente. Um beijo. Curtam o vídeo, compartilhem, me sigam no Instagram. Até a próxima!